empresário chega mais cedo em casa e quase desmaia ao ver sua faxineira fazendo algo inesperado com seus filhos. André abriu a porta da cozinha às 3 da tarde, horas antes do planejado, e o que viu o deixou sem ar. Beatriz, sua funcionária, estava ali com os 4 gêmeos, e aquela cena mudou tudo. André sentiu as pernas fraquejarem. O ar faltou nos pulmões e ele precisou segurar a parede para não cair ali mesmo, porque o que estava vendo não fazia sentido nenhum. Seus 4 filhos estavam quietos pela primeira vez em 6 meses, 6 meses inteiros de desespero, de choro sem parar, de noites acordado andando de um lado para o outro, com bebês que pareciam nunca se acalmar. 6 meses de médicos dizendo que era normal, que ia passar, que ele precisava ter paciência, mas paciência ele já não tinha mais. Sua esposa tinha ido embora há 2 meses, simplesmente pegou as malas num sábado à tarde e disse que não conseguia mais, que aquilo estava acabando com ela, que ela não tinha assinado contrato para viver naquele inferno de choro constante e noites sem dormir. André ficou sozinho com 4 crianças que choravam o tempo todo, sem motivo aparente, sem nada que os acalmasse. Ele tinha contratado 5 babás diferentes ao longo desses 2 meses. Todas pediram demissão em menos de 1 semana. A primeira durou 3 dias, a segunda apenas 2. A terceira aguentou 5 dias, mas saiu chorando, dizendo que não podia mais, que estava tendo crises de ansiedade. Ele tinha gastado fortunas com especialistas, com pediatras renomados, que cobravam consultas de R$1.000, com terapeutas de sono infantil, que prometiam resolver o problema em 15 dias, com consultores de desenvolvimento infantil, que garantiam que seus métodos eram comprovados cientificamente e tinham taxa de sucesso de 90%. Nada funcionava, absolutamente nada. Cada profissional que entrava pela porta tinha uma teoria diferente, uma abordagem diferente, um protocolo diferente, mas o resultado era sempre o mesmo. O choro continuava, implacável, constante, destruidor. E agora ele estava ali, parado na porta da própria cozinha, olhando para uma cena que parecia saída de um sonho impossível. Seus quadrigêmeos estavam sorrindo, rindo até, com as mãos cheias de farinha, brincando com pedaços de massa, moldando formas tortas enquanto soltavam gargalhadas. Aquele som que André tinha esquecido que existia. Aquele som que ele achava que nunca mais ia ouvir vindo daquelas crianças. Beatriz estava no meio deles, com aquele uniforme azul simples, aquelas luvas amarelas de limpeza, segurando uma espátula e rindo junto com eles. André piscou várias vezes tentando processar aquilo, tentando entender o que estava acontecendo, tentando encontrar a explicação lógica para aquela cena, porque Beatriz era apenas a faxineira. Ele a tinha contratado há 3 semanas para limpar a casa 2 vezes por semana. Ela chegava às 7 da manhã, fazia o trabalho dela em silêncio, nunca reclamava, nunca pedia nada além do combinado, e ia embora às 5 da tarde. Ela nunca tinha interagido com as crianças antes, nunca tinha se oferecido para ajudar com eles, e ele nunca tinha pedido, porque sabia que não era o trabalho dela. Não era justo colocar aquele peso sobre ela, aquele fardo que tinha quebrado 5 babás profissionais e tinha feito sua própria esposa ir embora. Mas agora ela estava ali, claramente cuidando deles, claramente fazendo o impossível. Beatriz virou a cabeça devagar, e quando seus olhos encontraram os de André parado na porta, o sorriso dela diminuiu um pouco, ficou mais contido, e ela baixou a espátula com cuidado, antes de limpar as mãos no avental que estava amarrado na cintura. "Senhor André", ela disse com aquela voz calma, "não sabia que o senhor ia chegar cedo hoje." André ainda não conseguia falar, a garganta estava fechada, apertada, e ele só conseguiu olhar para os meninos, para Gabriel, Pedro, Lucas e Mateus, todos ali com os rostinhos sujos de farinha, os olhinhos brilhando, felizes, genuinamente felizes, e aquilo era tão raro que ele sentiu os olhos arderem. "O que está acontecendo aqui?" Ele conseguiu perguntar finalmente, a voz saindo rouca.
Beatriz olhou para os meninos e depois para ele de novo. Havia algo gentil, mas também cauteloso na expressão dela. Eles estavam chorando quando eu cheguei hoje de manhã, senhor. Ela explicou devagar. A babá que o senhor contratou não apareceu. Vi a mensagem dela no celular do senhor, que estava na mesa da sala, dizendo que não ia voltar mais, que não aguentava o estresse. Então eu não podia deixar eles sozinhos chorando daquele jeito. Eu simplesmente não conseguia continuar limpando a casa ouvindo aquele choro. Então eu peguei eles no colo, acalmei cada um. Demorou quase 1 hora, mas consegui. E depois, quando todos estavam mais calmos, pensei que talvez fazer alguma coisa junto com eles pudesse ajudar a manter eles tranquilos. Então comecei a fazer biscoitos, e eles ficaram curiosos, se aproximaram. Aí eu deixei eles tocarem a massa, deixei eles brincarem, e funcionou melhor do que eu imaginava. André olhou para a bancada bagunçada. Tinha farinha espalhada por toda a superfície de mármore, tigelas com resto de massa nas bordas, pedaços de massa em formatos estranhos numa assadeira preta, um rolo de massa caído de lado, e aquilo deveria incomodá-lo. Deveria fazer ele pensar na sujeira, na bagunça, no trabalho extra para limpar. Mas tudo o que ele conseguia pensar era que seus filhos estavam em paz, estavam felizes, e isso não acontecia há tanto tempo que ele tinha esquecido como era. A babá não veio? Ele repetiu, ainda tentando processar tudo aquilo. Não, senhor. Beatriz confirmou com firmeza. Ela mandou mensagem às 6 da manhã dizendo que não conseguia mais lidar com o choro constante das crianças, que estava tendo dores de cabeça terríveis, que não estava dormindo direito por causa do estresse do trabalho aqui, e que era melhor o senhor procurar outra pessoa, alguém mais preparado para lidar com situações difíceis. André passou a mão pelo rosto, cansado. Exausto, na verdade, porque aquela era a 6ª babá em 2 meses. A 6ª pessoa que desistia dele, dos filhos dele, e ele estava começando a achar que o problema não eram as crianças, que o problema era ele, que ele estava fazendo algo fundamentalmente errado, que ele não servia para aquilo, que ele nunca deveria ter se tornado pai. Cada demissão tinha sido um golpe no peito. Cada desistência uma confirmação de que ele era um fracasso, de que não importava quanto dinheiro ele gastasse ou quantas pessoas ele contratasse, nada ia resolver aquele problema, porque o problema estava nele, na forma como ele lidava com tudo aquilo. E a senhora ficou com eles o dia todo? Ele perguntou, mas não era uma acusação, era genuína curiosidade, misturada com desespero, misturada com uma gratidão que ele nem sabia expressar. Sim, senhor, Beatriz respondeu sem hesitar. Eu nunca deixaria uma criança chorando sozinha, não consigo fazer isso, não está no meu coração, não está na forma como eu fui criada. E quando eu vi eles ali na sala, os 4 chorando ao mesmo tempo, vermelhos de tanto chorar, eu simplesmente não consegui continuar fazendo meu trabalho, fingindo que não estava ouvindo aquilo. André olhou para ela então, realmente olhou, e percebeu que não sabia nada sobre Beatriz, além do nome completo que estava no contrato, além da pontualidade dela, além da forma silenciosa e eficiente como ela trabalhava. Ele não sabia de onde ela vinha, não sabia se ela tinha família, não sabia qual era a história dela, mas agora ele via algo diferente nela. Via uma mulher que tinha pegado 4 bebês chorando, bebês que não eram responsabilidade dela, bebês que ela não tinha obrigação nenhuma de cuidar, e tinha feito o que ele não conseguia fazer, mesmo sendo o pai deles. Ela não tinha pedido autorização. Não tinha ligado para ele no escritório para perguntar se podia. Simplesmente tinha visto uma necessidade e tinha agido. E isso dizia mais sobre o caráter dela do que qualquer currículo ou carta de recomendação jamais poderia dizer. Como a senhora conseguiu isso? Ele perguntou, a voz falhando no final. Como conseguiu fazer eles pararem de chorar? Eu tentei tudo, eu juro que tentei, e nada nunca funciona. Beatriz deu um meio sorriso. Não era presunçoso, não tinha nada de superior nele, era apenas gentil. Eu conversei com eles, senhor.
ela disse com simplicidade. Peguei cada um no colo, um de cada vez, conversei baixinho com cada um. Disse que estava tudo bem, que eles não estavam sozinhos. Cantei algumas músicas que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Deixei eles sentirem que alguém estava ali de verdade, presente. E depois, quando todos estavam mais calmos, não completamente calmos, mas pelo menos não chorando mais, trouxe eles aqui para a cozinha comigo, porque criança gosta de se sentir incluída nas coisas. Gosta de sentir que faz parte do que está acontecendo ao redor dela. Então eu comecei a fazer a massa para os biscoitos, e eles ficaram observando com curiosidade, se aproximaram do balcão. Aí eu peguei cadeirinhas para eles conseguirem alcançar a bancada. Deixei eles tocarem a farinha primeiro, depois a massa, deixei eles brincarem do jeito deles, sem regras, sem preocupação se estava certo ou errado, e funcionou. André sentiu algo quebrar dentro dele, algo que estava segurando firme há meses, tentando não desmoronar. E ele não sabia se era alívio, ou vergonha, ou gratidão, ou raiva de si mesmo, ou tudo junto ao mesmo tempo. Mas era forte, era avassalador, era uma onda que ameaçava derrubá-lo, e ele precisou se apoiar no batente da porta com mais força para não cair. Eu tentei tudo, ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para ela. Mas ela ouviu. Tentei de tudo que os médicos mandaram, segui todos os protocolos, todas as orientações, gastei fortunas com equipamentos especiais, com berços importados que prometiam melhorar o sono, com sons especiais para acalmar bebês, com luzes especiais, com temperatura controlada no quarto deles, consultei os melhores profissionais da cidade e nada funcionou. Absolutamente nada. E a senhora simplesmente conversou com eles e funcionou. Às vezes é só isso que as crianças precisam, senhor. Beatriz respondeu com aquela calma que irritava André, porque parecia tão óbvia quando ela falava. Parecia tão simples. Eles precisam sentir que alguém se importa de verdade, que alguém está ali presente, não apenas cumprindo uma tarefa ou seguindo um protocolo, mas realmente presente, realmente vendo eles como pessoas pequenas, que precisam de atenção, de carinho, de conexão humana básica. André engoliu seco porque aquilo doeu fundo. Doeu de um jeito que ele não esperava, porque ele sabia que ela estava certa. Ele sabia que nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, ele tinha estado tão cansado, tão esgotado, tão completamente desesperado e sem dormir direito, que talvez tenha parado de realmente estar presente. Talvez tenha começado a apenas sobreviver, apenas passar pelos dias tentando manter todo mundo vivo, tentando manter a casa funcionando, tentando manter a empresa funcionando, porque ele não podia simplesmente parar de trabalhar mesmo com todo aquele caos em casa. Ele tinha se tornado um robô. Acordava com o choro, tentava acalmar sem sucesso, entregava para a babá do dia, ia para o escritório tentar trabalhar, mas não conseguia se concentrar, voltava para casa. A babá pedia demissão ou estava à beira de um colapso nervoso. Ele tentava acalmar as crianças de novo, falhava de novo. E o ciclo se repetia sem fim, sem esperança, sem luz no final do túnel. A senhora tem filhos? Ele perguntou de repente, a pergunta saindo antes que ele pudesse pensar se era apropriado ou não. Beatriz baixou o olhar por um momento, e André viu algo passar pelo rosto dela, algo rápido, mas profundo, uma sombra de dor, uma tristeza antiga, mas ainda viva, ainda doendo. Tive, senhor, ela respondeu com a voz mais suave, mais baixa. Tive um filho. O tempo verbal passado naquela frase pesou no ar entre eles, carregado de significado. E André sentiu que não devia perguntar mais nada, que aquilo era território sagrado e doloroso. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse se desculpar por ter perguntado,
Pedro, um dos quadrigêmeos, levantou as mãozinhas cheias de massa e gritou algo incompreensível, mas claramente empolgado, e os outros três repetiram o grito como se estivessem combinando, todos rindo daquela forma, contagiante que só criança consegue rir. E Beatriz sorriu para eles, com um carinho tão genuíno, tão profundo, que André sentiu o peito apertar ainda mais. Ela pegou um pano de prato limpo e começou a limpar as mãozinhas de Pedro com cuidado, com delicadeza, conversando baixinho com ele em tom de brincadeira, e o menino olhava para ela de um jeito que André reconheceu imediatamente. Era admiração, era confiança, era o jeito que uma criança olha para alguém que ela sente que realmente se importa com ela. "Olha só como você está todo sujo, pequenininho", Beatriz disse para Pedro com aquela voz doce. "Vamos limpar essas mãozinhas antes de você colocar massa no cabelo também. Olha, seus irmãos já estão rindo de você." Pedro riu mais alto e os outros três também riram, criando uma sinfonia de risadas infantis que preencheu a cozinha de uma forma que André não lembrava de ter ouvido antes naquela casa. Não daquele jeito, não com aquela leveza. André deu mais um passo para dentro da cozinha, devagar, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquele momento frágil, de fazer tudo desmoronar e voltar ao choro e ao caos. E Beatriz olhou para ele de novo, esperando, paciente, e ele não sabia o que dizer. Não sabia como agradecer algo assim, algo que ia muito além de palavras, muito além de dinheiro. Ele tinha passado meses procurando ajuda profissional. Pessoas com diplomas impressionantes, com anos de experiência, com métodos cientificamente comprovados, e no final foi uma faxineira, alguém que ele tinha contratado apenas para manter a casa limpa e organizada, que conseguiu fazer o impossível. "Eu vou pagar pelo tempo extra, obviamente", ele disse, finalmente tentando recuperar algum controle da situação, tentando voltar para território conhecido onde tudo podia ser resolvido com dinheiro. "Vou pagar o dobro, o triplo se for necessário, porque a senhora salvou o dia hoje, salvou mais do que isso, na verdade." Beatriz balançou a cabeça devagar, com firmeza. "Não precisa disso, senhor", ela disse sem hesitação. "Eu não fiz isso por dinheiro. Não fiz esperando pagamento extra. Fiz porque era o que precisava ser feito, porque tinha 4 crianças precisando de cuidado e eu estava aqui, então eu cuidei. Simples assim." André sentiu algo se mexer dentro dele, algo que estava adormecido há tempo demais, enterrado sob camadas de cansaço e frustração e fracasso. "Então por que fez?" Ele insistiu, precisando entender. "Por que se deu ao trabalho? A senhora não tinha obrigação nenhuma. Não era responsabilidade sua. A senhora podia ter ligado para mim, podia ter simplesmente ido embora. Mas ficou. Por quê?" Beatriz olhou para os 4 meninos por um longo momento antes de responder, e quando ela falou de novo, havia tanto peso nas palavras que André sentiu cada uma delas. "Porque nenhuma criança merece se sentir sozinha, senhor", ela disse com convicção absoluta. "Nenhuma criança merece chorar sem que alguém esteja ali para confortá-la, para segurar ela, para dizer que está tudo bem. E eu não conseguiria viver comigo mesma se eu tivesse simplesmente ignorado aquilo e continuado esfregando o chão enquanto eles choravam desesperados na sala. Eu não consigo fazer isso. Não está em mim fazer isso." André ficou em silêncio, absorvendo aquilo, absorvendo a força daquela declaração. E ele percebeu que estava olhando para alguém que entendia algo fundamental sobre a vida, algo essencial sobre humanidade, algo que ele tinha perdido em algum lugar no meio do cansaço e do desespero dos últimos meses. Ele tinha se tornado tão focado em encontrar soluções técnicas, em contratar pessoas qualificadas, em gastar dinheiro em equipamentos e métodos, que tinha esquecido o básico, tinha esquecido que tudo o que as crianças realmente precisavam era de alguém que se importasse de verdade, alguém que estivesse disposto a estar ali mesmo quando fosse difícil, mesmo quando fosse cansativo, mesmo quando parecesse impossível. "O que aconteceu com seu filho?"
Ele perguntou antes de poder se conter, antes de poder filtrar a pergunta, e imediatamente se arrependeu, mas já era tarde. As palavras já tinham saído. Beatriz não pareceu brava, não pareceu ofendida, apenas triste, profundamente e visivelmente triste. Ele tinha 5 anos. Ela disse baixinho, a voz quase sumindo no final. Se chamava Davi, era a coisa mais preciosa da minha vida. Era tudo o que eu tinha no mundo depois que o pai dele morreu num acidente de moto quando eu estava grávida de 6 meses. Ela parou, respirou fundo antes de continuar. Foi pneumonia. Começou como uma gripe simples. Eu levei ele no posto de saúde, mas disseram que era só virose, que ia passar em alguns dias. Só que não passou, piorou rápido demais, e quando eu finalmente consegui vaga num hospital público, já era tarde. Os pulmões dele já estavam comprometidos demais. E eu fiquei 3 dias ao lado da cama dele, vendo meu menino definhar, vendo ele lutar para respirar. E não tinha nada que eu pudesse fazer, nada. E ele morreu segurando minha mão, pedindo para eu não deixar ele sozinho. E desde então, desde aquele dia, há 7 anos, eu tento honrar a memória dele fazendo o que eu gostaria que alguém tivesse feito por ele, se eu não pudesse estar lá, cuidando de crianças que precisam, estando presente quando os pais não podem, porque eu sei como é precioso esse tempo. Eu sei que cada segundo com uma criança é um presente que pode ser tirado de você a qualquer momento. E eu aprendi da pior forma possível que não se deve desperdiçar nenhum segundo. André sentiu os olhos encherem de lágrimas e ele não conseguiu segurar. Não teve forças para tentar esconder. Deixou elas caírem porque não havia mais nada que ele pudesse fazer. Não havia mais máscaras que ele pudesse usar. E Beatriz olhou para ele com tanta compreensão, com tanta empatia genuína, que ele quase desmoronou ali mesmo no meio da cozinha. Era a primeira vez, em meses, talvez anos, que alguém olhava para ele daquele jeito, não com pena, não com julgamento, não com crítica sobre como ele estava falhando como pai, mas com genuína empatia, com a compreensão profunda de quem conhece a dor, de quem sabe o que é carregar um peso que parece impossível de suportar. Sinto muito, ele conseguiu dizer, a voz completamente quebrada. Sinto muito pela sua perda e sinto muito por estar reclamando da minha situação quando a senhora passou por algo tão terrível. Não precisa se desculpar, senhor, Beatriz disse com gentileza. Dor não é competição. Sofrimento não é algo que a gente mede para ver quem está pior. O Senhor está sofrendo do jeito do Senhor, está lutando do jeito que consegue, e isso é válido, isso é real, e o Senhor não precisa se sentir culpado por isso. André limpou o rosto com as costas da mão, constrangido por estar chorando na frente dela, mas também aliviado de um jeito estranho por finalmente poder falar aquilo em voz alta, por finalmente admitir que não estava bem, que precisava de ajuda, que não conseguia fazer aquilo sozinho. Eu não sei o que estou fazendo, ele admitiu, deixando toda a defesa cair. Eu não sei como ser pai deles, como fazer eles pararem de sofrer, como fazer eles se sentirem seguros, e eu estou tão cansado, tão completamente esgotado e perdido, que às vezes eu acordo de noite com o choro deles e penso que seria mais fácil se eu simplesmente desistisse, se eu entregasse eles para alguém que realmente soubesse o que está fazendo, alguém que fosse melhor do que eu. Mas aí eu olho para eles e eu sei que não posso, que eu não posso abandonar eles do jeito que a mãe deles fez, que eu preciso estar aqui. Mas eu também não sei se sou forte o suficiente para continuar, se eu tenho o que é preciso para fazer isso. Beatriz deixou a espátula na bancada com cuidado e se aproximou dele devagar, respeitando o espaço dele, mas também oferecendo presença, e quando ela falou, a voz estava firme, mas cheia de gentileza. O senhor não precisa ser perfeito, senhor André, ela disse olhando diretamente nos olhos dele. O Senhor só precisa estar presente, só precisa mostrar para eles que o Senhor se importa, que o Senhor está tentando, que o Senhor não vai desistir deles,
Porque criança não precisa de perfeição, criança não precisa de pai que acerta tudo, criança precisa de amor, de presença verdadeira, de alguém que não desista delas mesmo quando fica difícil. E pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi nas últimas semanas trabalhando aqui, o Senhor não desistiu. O Senhor está aqui, está lutando, está tentando encontrar formas de ajudar eles. E isso já é mais do que muitos pais fariam. Isso já é muito mais do que o suficiente. André limpou o rosto de novo, tentando se recompor, mas sem muito sucesso. Eu preciso de ajuda, ele disse. E dessa vez não era vergonha na voz. Era apenas verdade crua e honesta. Era apenas um pedido desesperado de alguém que tinha chegado no limite. Eu preciso de alguém que saiba o que está fazendo. Alguém que possa me ensinar, me mostrar o caminho. Porque eu claramente não sei. Eu claramente estou falhando em tudo. Beatriz olhou para ele por um longo momento, pensativa, medindo algo importante na cabeça dela. E então olhou para os 4 meninos que continuavam brincando com a massa, alheios à conversa pesada dos adultos, perdidos no próprio mundo de farinha e diversão. E quando ela falou de novo, havia determinação clara na voz. Eu posso ajudar, Senhor, ela disse. Se o Senhor realmente quiser, se o Senhor estiver disposto, eu posso ficar mais tempo aqui, posso ensinar o Senhor a lidar com eles, posso mostrar o que funciona, o que não funciona, posso estar aqui para apoiar o Senhor nesse processo, mas o Senhor precisa entender uma coisa. O Senhor precisa estar disposto a realmente aprender. Precisa estar disposto a realmente estar presente com eles, porque nada do que eu fizer vai adiantar se o Senhor não se conectar com eles de verdade, se o Senhor não abrir o coração para eles, porque é isso que eles precisam do pai deles, não de mais uma pessoa contratada para cuidar deles. André assentiu rapidamente, desesperado, grato de um jeito que ele nem sabia expressar em palavras. Eu quero, ele disse com toda a convicção que tinha. Eu quero aprender, eu quero ser melhor para eles. Eu quero ser o pai que eles merecem. Eu só não sei por onde começar. Não sei qual é o primeiro passo. Beatriz deu um pequeno sorriso. O primeiro sorriso completo, genuíno, que ele via no rosto dela desde que tinha chegado. E então, ela estendeu a mão em direção aos meninos, num gesto que era ao mesmo tempo simples e profundamente significativo. Então vamos começar agora, Senhor, ela disse. Venha aqui. Venha fazer biscoitos com seus filhos, e enquanto fazemos isso, enquanto o Senhor coloca as mãos na massa, literalmente, eu vou te mostrar como é simples estar presente, como é simples só estar aqui com eles sem tentar resolver tudo, sem tentar consertar nada, apenas sendo o pai deles nesse momento. André hesitou por um momento, olhando para a bancada toda bagunçada, para os meninos todos sujos de farinha, para aquela cena que era tão diferente de tudo o que ele imaginava, para a própria vida quando sonhava em ser pai. Mas então ele deu um passo à frente e depois outro, e de repente ele estava ao lado de Beatriz, e Gabriel, o mais velho dos quadrigêmeos, por 3 minutos, olhou para ele com aqueles olhos grandes e azuis e sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. E André sentiu algo derreter, completamente no peito. Oi, campeão. Ele disse baixinho, a voz ainda trêmula, mas mais firme do que antes. Papai está aqui agora. Papai veio fazer biscoitos com vocês. Gabriel estendeu as mãozinhas cheias de massa em direção a ele, oferecendo, compartilhando, e André pegou as mãos pequenas e quentes nas suas, sentindo a textura macia da massa grudando na pele dele, o calor das mãozinhas do filho. E era tão simples, tão básico, tão comum, mas parecia revolucionário, parecia a coisa mais importante que ele tinha feito em meses, talvez anos. Beatriz observava em silêncio respeitoso, deixando aquele momento acontecer sem interferir. E então ela pegou um pedaço grande de massa e colocou na bancada, na frente de André. Agora o senhor vai fazer um biscoito com ele.
Ela instruiu gentilmente, mas com firmeza. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, não precisa parecer biscoito de padaria, só precisa ser feito com ele, junto com ele, as mãos do Senhor guiando as mãozinhas dele. E enquanto faz isso, o Senhor conversa, conta uma história, canta uma música, fala sobre o dia dele, sobre o dia do Senhor, sobre qualquer coisa que vier na cabeça. Porque o importante não é o biscoito que vai sair dali. O importante não é o resultado final. É o tempo, é a conexão. É eles sentirem que o pai deles está ali de verdade com eles. André pegou a massa com as mãos tremendo visivelmente e começou a moldá-la sem jeito nenhum, sem saber direito o que fazer. E Gabriel riu daquela risada gostosa de criança que acha graça de tudo. E então Pedro se aproximou também, e depois Lucas, e depois Mateus. Todos querendo participar, todos querendo a atenção do pai, todos querendo fazer parte daquele momento, e André olhou para os 4 rostinhos olhando para ele com expectativa, e pela primeira vez em meses, pela primeira vez desde que a esposa tinha ido embora e o deixado sozinho com aquela responsabilidade que parecia impossível, ele não sentiu pânico, não sentiu aquele desespero que vivia no peito dele, não sentiu vontade de fugir, sentiu apenas amor, um amor tão grande, tão avassalador, tão puro que doía fisicamente no peito, mas era uma dor boa, uma dor que fazia sentido, uma dor que valia cada segundo de sofrimento que ele tinha passado para chegar até ali. O Senhor está indo muito bem. Beatriz disse baixinho ao lado dele, a voz carregada de aprovação genuína. Muito bem mesmo, pode acreditar em mim. André moldou a massa com dedos inseguros, enquanto Gabriel guiava as mãozinhas dele junto com as do pai. E pela primeira vez em tanto tempo, ele não estava pensando em trabalho, não estava pensando em contas para pagar, não estava pensando em quantas horas de sono ele tinha perdido, estava apenas ali, presente naquele momento com seus filhos, sentindo a textura da massa, ouvindo as risadas deles, vendo os sorrisos que ele achava que nunca mais ia ver. Pedro puxou a manga do terno dele chamando atenção, querendo mostrar o pedaço de massa que tinha moldado em algo que parecia um caracol torto. E André pegou aquilo nas mãos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ficou incrível, Pedro. Ele disse com sinceridade verdadeira. Você é muito criativo, sabia? O papai nunca conseguiria fazer algo assim. Pedro sorriu daquele jeito que iluminou o rosto inteiro dele. E André sentiu o peito apertar de novo. Mas era diferente agora. Não era angústia. Era algo parecido com esperança. Com possibilidade de que talvez as coisas pudessem melhorar. De que talvez ele não fosse um caso perdido como pai. Lucas e Mateus começaram a disputar um pedaço maior de massa e André ia intervir automaticamente do jeito que sempre fazia, com autoridade, com firmeza, mas Beatriz colocou a mão no braço dele gentilmente, parando ele. Deixa eles resolverem, Senhor. Ela disse baixinho. Deixa eles aprenderem a negociar entre eles. Só observe, só esteja presente caso precise intervir de verdade, mas dê espaço para eles. André observou então tenso, esperando o choro começar, esperando a briga escalar. Mas para sua surpresa, Lucas soltou o pedaço de massa e pegou outro menor. E Mateus fez o mesmo. E de alguma forma eles resolveram sozinhos, sem choro, sem drama. E André percebeu que talvez ele tivesse estado interferindo demais, tentando controlar demais, tentando evitar qualquer conflito antes mesmo de acontecer, quando, na verdade, as crianças precisavam aprender a lidar com essas situações. Viu? Beatriz disse com aquele sorriso gentil. Eles são mais capazes do que a gente imagina. Às vezes, a gente só precisa confiar neles, dar espaço para eles crescerem. André assentiu, absorvendo aquilo, e continuou fazendo os biscoitos com os meninos. E Beatriz começou a contar histórias engraçadas sobre quando era criança,
sobre as coisas que fazia com a mãe dela na cozinha, sobre como ela aprendeu a cozinhar aos 7 anos, porque a mãe trabalhava o dia todo e ela precisava ajudar. E os meninos ouviam fascinados, mesmo sem entender tudo, fascinados pelo tom de voz dela, pela forma como ela contava. E André também ouvia, e pela primeira vez ele estava realmente presente, não com a cabeça dividida entre 1000 preocupações, mas ali, de verdade, absorvendo cada segundo daquele momento. Depois de um tempo, quando já tinham feito pelo menos 20 biscoitos de formatos completamente irregulares, alguns parecendo estrelas tortas, outros parecendo nuvens amassadas, outros sem forma definida alguma, Beatriz colocou a assadeira no forno com cuidado e ajustou a temperatura para 180 graus. Agora a gente precisa esperar 20 minutos. Ela explicou para as crianças com paciência. E enquanto espera, a gente vai limpar toda essa bagunça que fizemos, porque cozinhar também é limpar depois. Faz parte do processo. Faz parte de cuidar do espaço que a gente usa. André esperava os meninos reclamarem, esperava a resistência, esperava o choro voltar, mas eles simplesmente seguiram Beatriz até a pia, e ela deu paninho úmido para cada um, pequenos paninhos coloridos que ela tinha pego do armário, e mostrou como limpar a bancada, transformando até aquilo em brincadeira, em momento de aprendizado, fazendo sons engraçados enquanto passava o pano, e os meninos imitavam, e André observava maravilhado com a facilidade que ela tinha, com a naturalidade de cada movimento dela, com como ela transformava tarefas simples em momentos de conexão. O Senhor também precisa ajudar, Beatriz disse olhando para ele com um sorriso divertido. Pai que cozinha com os filhos, também limpa com os filhos, não tem escapatória não. André pegou um pano maior e começou a limpar a parte mais alta da bancada junto com eles. E era estranho estar ali de terno fazendo aquilo, mas também era libertador de alguma forma. Era humano, era real, era o oposto de todas aquelas reuniões formais e conversas vazias que ele tinha no escritório o dia inteiro, falando sobre números e lucros e estratégias que no final do dia não significavam nada comparado àquilo. Quando a cozinha estava mais ou menos limpa, ainda tinha farinha em lugares impossíveis, como dentro das gavetas e atrás da geladeira, mas estava bem melhor do que antes. O timer do forno apitou e Beatriz colocou luvas térmicas e tirou os biscoitos. E o cheiro que invadiu a cozinha era de lar, de família, de coisas simples, mas profundamente significativas, de memórias sendo criadas. Tem que esperar esfriar um pouquinho antes de comer. Ela avisou os meninos colocando a assadeira numa grade de resfriamento. Senão, queima a língua e dói muito. E a gente não quer que vocês se machuquem. Enquanto esperavam, André se pegou observando Beatriz interagir com as crianças. A paciência infinita que ela tinha, a forma como ela realmente escutava quando eles tentavam falar alguma coisa, mesmo quando era só som sem sentido ou palavras pela metade. Ela prestava atenção completa como se fosse a coisa mais importante do mundo. E ele percebeu o quanto ele tinha falhado nisso. O quanto ele tinha estado tão obcecado em resolver o problema do choro, em fazer eles pararem de chorar a qualquer custo, que tinha esquecido de realmente ver os filhos, de realmente conhecer cada um deles como indivíduos únicos, com personalidades diferentes. Posso perguntar uma coisa? André disse quando os meninos estavam distraídos, brincando com uns potinhos plásticos coloridos que Beatriz tinha dado para eles. Claro, senhor. Pode perguntar o que quiser. Beatriz respondeu. Por que a senhora nunca ofereceu ajuda antes? A senhora via que eu estava desesperado, via as babás indo embora uma atrás da outra, via a situação que era essa casa, ouvia o choro constante. Por que esperou até hoje para fazer alguma coisa? Beatriz ficou em silêncio por um momento, pensativa, escolhendo as palavras com cuidado, e então respondeu com honestidade total. Porque não era meu lugar, senhor. Ela disse. Eu sou a faxineira. Eu venho aqui para limpar a casa.
Esse é meu trabalho, minha função, e apesar de eu ver o sofrimento, apesar de eu sentir vontade de ajudar toda vez que chegava aqui e via a situação, eu não podia simplesmente me intrometer na vida do Senhor. Não era apropriado, não era profissional, eu não tinha sido contratada para isso e não queria ultrapassar limites. Mas hoje foi diferente, hoje não tinha ninguém aqui além de mim. As crianças estavam completamente sozinhas chorando. Muito. E aí não era mais questão de ser apropriado ou não. Não era mais questão de limites profissionais. Era questão de necessidade humana urgente. Era questão de não conseguir ignorar 4 bebês que precisavam de cuidado imediato. E eu simplesmente não consegui continuar fingindo que não estava vendo aquilo. André entendeu perfeitamente e fez todo sentido quando ela explicou daquele jeito. Mas também doeu um pouco perceber que ele tinha estado tão fechado, tão inacessível, tão murado na própria dor, que mesmo alguém que claramente poderia ajudar e queria ajudar, não se sentia à vontade para oferecer, não se sentia segura para se aproximar. Eu estava errado em muita coisa. Ele admitiu com humildade genuína. Eu estava tão focado em contratar profissionais, em encontrar soluções caras, em gastar dinheiro como se dinheiro resolvesse tudo, que eu nem percebi que a solução, que a ajuda que eu precisava, podia estar mais perto do que eu imaginava, podia estar bem aqui, na minha própria casa. Não é sobre estar certo ou errado, Senhor, Beatriz disse com gentileza. É sobre aprender, sobre crescer como pessoa e como pai. Sobre aceitar ajuda quando ela aparece, sobre ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E o Senhor está fazendo isso agora. Está aqui aprendendo, está presente, está tentando de verdade. E isso é o que importa. Isso é o que vai fazer diferença na vida deles. Os biscoitos esfriaram o suficiente e Beatriz deu um para cada menino. E as carinhas deles, ao morderem os biscoitos que eles mesmos tinham ajudado a fazer, eram de pura alegria, de orgulho genuíno, de satisfação que vinha de ter criado algo com as próprias mãos. E André mordeu o biscoito dele também, e estava irregular, um pouco torto. Não tinha a perfeição dos biscoitos de padaria, mas estava gostoso. E mais do que isso, estava carregado de significado, de memória, que ele sabia que ia guardar, para sempre, que ia lembrar daquele dia pelo resto da vida. Está gostoso, né? Ele disse para Gabriel, que mastigava com dedicação total. Você fez isso. Você ajudou o papai a fazer esse biscoito. Você é muito esperto. Gabriel assentiu com a cabeça, todo orgulhoso, o peitinho estufando de orgulho, e ofereceu outro pedaço do biscoito dele para André, querendo compartilhar. E aquele gesto simples de dividir, de oferecer algo precioso para o pai, quebrou algo dentro dele definitivamente. Quebrou a última parede que ele estava mantendo de pé. A última resistência que ele tinha contra se entregar completamente àquele papel de pai. Eles ficaram ali na cozinha, comendo biscoitos por mais uns 20 minutos. E André contou uma história que ele lembrava do próprio pai contando para ele quando era criança, sobre um coelho aventureiro que saía de casa para explorar o mundo. E os meninos ouviram atentos, com os olhinhos fixos nele, e depois ele cantou uma música meio desafinado, uma música da infância dele que ele nem lembrava que sabia. Mas eles não ligaram para a desafinação, eles riram e tentaram cantar junto com sons incompreensíveis, e era bagunçado, era imperfeito, mas era deles, era real. Era conexão verdadeira acontecendo ali naquele momento. Quando os biscoitos terminaram e não sobrou nem migalha, os meninos começaram a ficar visivelmente cansados. O açúcar tinha dado energia temporária, mas agora eles estavam desacelerando, bocejando, esfregando os olhinhos, e Beatriz sugeriu que era hora do banho e da soneca da tarde. Eu posso dar banho neles, André disse, surpreendendo a si mesmo. Se a senhora puder me ensinar como fazer direito, como fazer de um jeito que eles gostem e não fiquem com medo, eu quero fazer isso. Eu preciso aprender.
Beatriz sorriu com aprovação genuína. Claro, senhor, vamos juntos. Eu vou te mostrar cada passo, cada detalhe. Eles subiram para o banheiro do andar de cima, aquele banheiro enorme com banheira grande de mármore que André raramente usava, e Beatriz começou a encher a banheira com água, abrindo as torneiras e testando a temperatura várias vezes com o cotovelo, ajustando até ficar no ponto certo. Tem que estar morna, nem quente nem fria demais. Ela explicou com paciência. A pele de bebê é muito sensível. Então a gente sempre testa antes com o cotovelo, porque a mão da gente às vezes engana. E a gente coloca os 4 juntos na banheira. Eles gostam de tomar banho juntos, se sentem mais seguros assim, se divertem mais e fica mais prático também. André ajudou a tirar as roupinhas sujas de farinha de cada um, desabotoando os macacõezinhos com cuidado, tirando as fraldas, e Beatriz ia dando instruções detalhadas de como fazer com cuidado. Como apoiar a cabecinha que ainda era frágil, como segurar o corpinho, como falar com eles enquanto fazia para eles não ficarem assustados ou inseguros. E André seguia cada instrução com atenção total, de aluno dedicado. Quando os 4 estavam na banheira, a água na altura certa cobrindo só até a barriguinha deles, Beatriz colocou uns patinhos de plástico amarelos na água e os meninos ficaram imediatamente fascinados, batendo na água com as mãozinhas, fazendo espirrar água para todo lado, rindo daquele jeito gostoso, brincando uns com os outros. E André lavava cada um com cuidado, com delicadeza, que ele não sabia que tinha dentro dele, passando a esponjinha macia com movimentos suaves, e Beatriz observava, orgulhosa do lado. O senhor está fazendo muito bem, ela disse com sinceridade. Está sendo gentil, está conversando com eles enquanto lava, está presente de verdade, está prestando atenção nas reações deles. É exatamente isso que eles precisam, é exatamente assim que tem que ser. André sentiu um orgulho estranho e novo com aquilo, um orgulho diferente de qualquer outro que ele já tinha sentido na vida. Era diferente do orgulho de fechar um negócio milionário ou de ver a empresa crescer. Era um orgulho mais profundo, mais significativo, e continuou dando banho nos meninos com dedicação total, conversando com cada um, fazendo carinho, e pela primeira vez aquilo não parecia tarefa impossível, não parecia fardo pesado demais, parecia apenas parte natural de ser pai, parte de cuidar de quem ele amava mais do que tudo. Depois do banho, quando tirou cada um da banheira, Beatriz mostrou como secar cada um direito, como ter cuidado especial com as dobrinhas da pele onde podia ficar umidade, como secar bem atrás das orelhinhas, entre os dedinhos dos pés, e como colocar as fraldas limpas do jeito certo para não vazar, como vestir os pijaminhas macios sem machucar os bracinhos deles. E André fazia tudo com atenção extrema, memorizando cada passo, cada detalhe, cada dica que ela dava, fazendo perguntas quando tinha dúvida. Quando os 4 estavam limpos e cheirosos, com cheiro de sabonete infantil, Beatriz sugeriu que André colocasse eles para dormir, e ele ficou tenso imediatamente, porque aquela era sempre a parte mais difícil do dia. A hora da soneca era sempre uma batalha de choro e resistência que deixava todo mundo exausto. Eles vão chorar. Ele avisou com aquela certeza de quem já tinha passado por aquilo 1000 vezes. Eles sempre choram na hora de dormir, não importa o que eu faça, sempre termina em choro. Talvez hoje seja diferente, senhor, Beatriz disse com aquela calma. Hoje, eles tiveram um dia completamente diferente. Tiveram atenção de verdade, tiveram diversão, tiveram conexão humana, tiveram presença. Talvez hoje eles durmam tranquilos porque estão em paz. André não acreditava muito nisso, mas queria que fosse verdade. E levou os 4 para o quarto deles, aquele quarto grande e claro com 4 berços alinhados lado a lado, cada um com lençóis de cores diferentes para diferenciar. E Beatriz mostrou em detalhes como colocar cada um no berço com cuidado, como apoiar a cabecinha enquanto deitava, como fazer carinho suave nas testas deles, como cantar baixinho perto do ouvido,
como deixar a mão apoiada firme no peitinho deles, transmitindo segurança, até eles relaxarem completamente. O Senhor vai fazer isso agora, ela disse com firmeza gentil. Eu vou ficar aqui, no canto do quarto, observando. Mas o Senhor vai fazer todo o processo. Eles precisam sentir que é o Pai deles cuidando, não eu. Eles precisam associar esse momento de dormir com a presença do Senhor, com a segurança que o Senhor passa. André engoliu seco, nervoso de verdade, com medo de falhar de novo, mas se aproximou do berço de Gabriel, o primeiro nascido, e colocou a mão tremendo um pouco no peitinho dele, sentindo o coraçãozinho batendo ali embaixo, e começou a cantar baixinho aquela música que ele tinha cantado na cozinha. A voz saindo meio rouca de emoção, e para sua surpresa absoluta, Gabriel não chorou, não resistiu. Só fechou os olhinhos devagar, a respiração ficando mais lenta, mais profunda, e em menos de 5 minutos estava dormindo. Ele fez o mesmo com Pedro, colocando a mão no peitinho dele, cantando baixinho, fazendo carinho na cabecinha loira, e funcionou de novo, e depois repetiu o processo com Lucas e com Mateus, e todos os 4 dormiram sem choro, sem drama, sem aquela batalha que ele estava acostumado, e André ficou parado ali, no meio do quarto, olhando para eles, dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, e sentiu as lágrimas voltarem com força, mas deixou cair sem vergonha, porque Beatriz já tinha visto ele chorar antes. Eles dormiram. Ele sussurrou incrédulo, a voz falhando. Eles realmente dormiram sem chorar. Eu não acredito que isso é real. Porque eles estão em paz, Senhor. Beatriz sussurrou de volta, também emocionada. Porque eles sentiram conexão verdadeira hoje, sentiram amor de verdade, sentiram presença real. E isso acalma qualquer criança no mundo. Isso faz qualquer criança se sentir segura o suficiente para relaxar e dormir tranquila. Eles saíram do quarto em silêncio absoluto e desceram de volta para a cozinha. E André se sentou numa das cadeiras da mesa, sentindo o cansaço de verdade agora. Mas era um cansaço completamente diferente. Não era aquele cansaço que vinha do fracasso constante. Era cansaço bom, de quem fez algo significativo, de quem realmente viveu o dia com intensidade e propósito. Eu não sei como agradecer. Ele disse olhando diretamente para Beatriz, com gratidão transbordando. Não sei como expressar em palavras o quanto isso significou para mim, o quanto a senhora mudou tudo hoje. O senhor não precisa agradecer, senhor, Beatriz disse sentando na cadeira ao lado dele. Mas o senhor precisa entender uma coisa muito importante. Eu não posso fazer isso todo dia. Eu não posso ser a solução permanente para tudo. O Senhor precisa aprender a fazer isso sozinho. Precisa construir essa conexão com eles todos os dias. Não só hoje, mas sempre. André sabia que ela estava certa e assentiu com convicção. Eu sei, e eu quero aprender. Eu realmente quero. Mas eu também sei que eu ainda preciso de ajuda. Preciso de alguém que possa estar aqui pelo menos por um tempo, enquanto eu aprendo tudo, enquanto eu me ajusto. E eu queria fazer uma proposta para a senhora. Eu queria oferecer um trabalho diferente, não como faxineira, mas como babá, ou governanta, ou seja lá que título a senhora preferir. Mas eu preciso que a senhora fique aqui. Preciso que a senhora me ensine a ser o pai que eles precisam. Beatriz ficou em silêncio por um momento pensando naquilo. E André viu que ela estava medindo aquilo com cuidado. Eu aceito, senhor. Ela disse finalmente com decisão. Mas com condições bem claras. Eu não vou fazer o trabalho do senhor. Não vou substituir o senhor como pai. Eu vou apoiar, vou ensinar, vou estar aqui quando o senhor precisar. Mas o senhor vai estar presente sempre. Vai aprender de verdade. Vai fazer o trabalho também, porque se eu simplesmente assumir tudo, o senhor não vai crescer, não vai desenvolver a conexão que precisa ter com eles. Concordo completamente com tudo, André disse sem hesitar. E sobre salário, eu vou pagar o que for justo, o que a senhora achar apropriado, porque isso vai muito além de trabalho normal. Isso é sobre a vida dos meus filhos, sobre o futuro deles. A gente conversa sobre valores depois, senhor.
Beatriz disse. Por enquanto, o importante é o senhor descansar um pouco enquanto eles dormem, porque quando eles acordarem, o senhor vai precisar estar presente de novo. Os dias seguintes foram diferentes, completamente diferentes. Beatriz chegava de manhã e ficava até o fim da tarde, mas ela não assumia tudo. Ela ensinava André a fazer cada coisa. Ensinava ele a dar comida, a trocar fraldas, a brincar de formas que estimulavam o desenvolvimento deles, a identificar os diferentes tipos de choro, a entender o que cada um precisava em cada momento. André começou a sair do escritório mais cedo, delegou mais tarefas para a equipe, percebeu que o mundo não ia acabar se ele não estivesse disponível o tempo todo, e usou esse tempo para estar com os filhos, para construir rotinas com eles, para criar memórias. Ele começou a cozinhar com eles regularmente, não biscoitos sempre, mas coisas simples, e transformou aquilo em ritual deles. Começou a dar banho neles todo dia, começou a colocar eles para dormir toda noite, e cada vez ficava mais fácil, cada vez eles choravam menos, cada vez a conexão ficava mais forte. Um mês depois, numa tarde de sábado, André estava na sala brincando com os 4 no tapete quando a campainha tocou. Ele abriu a porta e ficou surpreso ao ver a ex-esposa parada ali, mala na mão, cara de arrependida. "Oi, André", ela disse baixinho. "Eu estava pensando, e eu acho que cometi um erro. Eu acho que fui precipitada em ir embora, e eu queria conversar sobre voltar, sobre tentar de novo." André olhou para ela por um longo momento e não sentiu raiva, não sentiu mágoa, sentiu apenas clareza sobre o que era certo. "Não", ele disse com firmeza, mas sem agressividade. "Você fez sua escolha. Você foi embora quando ficou difícil, quando eles mais precisavam, e agora a gente está bem. A gente está construindo algo real aqui, e eu não vou colocar isso em risco, mas são meus filhos também", ela argumentou. "São sim, e você tem direito de visitá-los, de ser parte da vida deles, se quiser realmente." André disse com calma. "Mas não como esposa, não morando aqui. Isso acabou. Você escolheu acabar quando foi embora." Ela tentou argumentar mais, mas André foi firme. E no final ela foi embora e ele sentiu paz com aquilo, sentiu que tinha feito a escolha certa, não por raiva, mas porque ele sabia que aqueles meninos precisavam de pessoas que não desistissem deles, e ela tinha desistido. 3 meses depois, a rotina estava completamente estabelecida. Os meninos choravam muito menos, sorriam muito mais, estavam desenvolvendo personalidades distintas que André agora conhecia profundamente. Gabriel era o líder natural, sempre tentava fazer os outros rirem. Pedro era o pensativo, observava tudo antes de agir. Lucas era o carinhoso, sempre queria colo. Mateus era o aventureiro, sempre tentava explorar lugares novos. E André conhecia cada um deles, amava cada um deles de forma única e tinha se tornado o pai que ele sempre quis ser, mas não sabia como. Beatriz continuava trabalhando ali, mas agora mais como apoio do que como necessidade. André já conseguia fazer quase tudo sozinho, já tinha confiança, já tinha conexão, e ela ficava orgulhosa vendo a transformação dele. Numa tarde, depois de colocar os meninos para a soneca, André estava na cozinha com Beatriz tomando café. "Eu queria te falar uma coisa", ele disse, e já não chamava ela de senhora fazia tempo, tinha virado amizade genuína entre eles. "Fala", Beatriz respondeu. "Eu estava pensando em criar uma fundação", ele começou. "Uma fundação para ajudar pais que estão passando pelo que eu passei, pais solteiros, pais que não sabem o que fazer. E eu queria que você coordenasse isso, que você ensinasse outras pessoas o que você ensinou para mim, porque o que você fez aqui, o que você me mostrou, isso precisa chegar em mais gente, isso precisa ajudar mais famílias." Beatriz ficou emocionada, os olhos encheram de lágrimas. "Você faria isso?", ela perguntou.
Em memória do Davi, André disse. Em memória do seu filho, a gente pode ajudar outras crianças, pode evitar que outras famílias se destruam como a minha quase se destruiu. E você seria perfeita para liderar isso. Beatriz não conseguiu falar, apenas assentiu chorando. E André abraçou ela, grato por tudo, grato pela segunda chance que ela tinha dado para ele como pai. A fundação foi criada 6 meses depois, chamada Instituto Davi, e começou atendendo 10 famílias por mês, oferecendo suporte gratuito, aulas de parentalidade, apoio emocional. Tudo o que André tinha precisado, mas não tinha encontrado até Beatriz aparecer. O instituto cresceu rápido, a demanda era enorme, e em 2 anos já estava atendendo mais de 200 famílias por mês, com equipe de 20 profissionais treinados por Beatriz, e as histórias de transformação eram incontáveis. Eram famílias inteiras sendo salvas, crianças tendo infâncias melhores, pais aprendendo a ser presentes. André continuou trabalhando na empresa dele, mas reduziu a carga, encontrou equilíbrio e priorizava sempre os filhos, sempre a família que ele tinha construído. Os meninos cresceram saudáveis, felizes, seguros, e quando fizeram 5 anos, André organizou uma festa grande no jardim de casa. E Beatriz estava lá, e a equipe toda do instituto estava lá. E era a celebração não só dos meninos, mas de tudo que tinha sido construído desde aquele dia na cozinha. Naquela noite, depois que todos foram embora e os meninos estavam dormindo, André subiu para o quarto deles e ficou olhando eles dormirem pacificamente e pensou em como tudo tinha mudado, em como um momento pode transformar uma vida inteira. Ele pensou naquela tarde quando chegou em casa mais cedo e encontrou Beatriz na cozinha com eles. E percebeu que aquele tinha sido o dia que salvou não só os filhos dele, mas ele próprio. Ele tinha aprendido que ser pai não era sobre ser perfeito, não era sobre ter todas as respostas, não era sobre nunca falhar, era sobre estar presente, sobre tentar de verdade, sobre não desistir mesmo quando parecia impossível, sobre aceitar ajuda quando ela aparecia, sobre crescer junto com os filhos, sobre construir conexão verdadeira todos os dias. André saiu do quarto dos meninos e desceu para a cozinha e olhou para aquela bancada onde tudo tinha começado, onde eles tinham feito biscoitos naquela tarde transformadora, e sorriu para si mesmo. A casa não era mais aquele lugar de choro constante. Tinha se tornado lar de verdade. Tinha se tornado lugar de amor, de risadas, de memórias sendo construídas todos os dias. E ele sabia que nada daquilo teria acontecido se ele não tivesse chegado mais cedo naquele dia, se ele não tivesse visto Beatriz fazendo o impossível, se ele não tivesse tido humildade de admitir que precisava de ajuda e coragem de realmente mudar. Ele tinha sido empresário de sucesso a vida toda, tinha construído um negócio do zero, tinha conquistado tudo que o dinheiro podia comprar. Mas só agora, naquele momento olhando para a cozinha silenciosa de uma casa cheia de amor, ele entendia o que era sucesso de verdade, entendia que as conquistas mais importantes não vinham com contratos milionários, vinham de momentos simples com pessoas que você ama, vinham de estar presente quando importava, vinham de não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. E enquanto subia para o próprio quarto, cansado, mas em paz, André agradeceu silenciosamente por aquele voo que tinha sido cancelado, por ter decidido voltar para casa mais cedo, por ter aberto aquela porta e encontrado uma cena que mudou tudo. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu. Compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.